Bom dia a todos. Cumprimentamos a vereadora Maria Aparecida, que hoje está compondo a nossa sessão em razão da ausência justificada da nossa presidente, Maria Helena, e a doutora Rosângela, que está também hoje, Vanessa, melhor dizendo, que está hoje compondo também a nossa sessão no lugar do doutor Paulo Sodré. Irmãos, a ata da sessão anterior, não houve retificação por parte dos nossos colegas, razão pela qual dou por aprovada. Processos adiados em razão da ausência justificada do eminente Dr. Paulo César Sodré. Vou ler só, é o 2.1, processo 1212/2008, 2.2, processo 1340/2015, 2.3, processo 2304/2016. Em julgamento. Agora é o retirado de pauta. Retirado de pauta, a pedido do relator, Dr. Marcos Faleiro, o processo 2.4, autuado sob o número 90.505/2014. Em julgamento, o processo 2.5, autuado sob o número 86.608/2014, trata-se de prestação de contas de candidato, cargo deputado federal do PCdoB, eleições 2014, requerente Silvio Moisés Negri. Relator Dr. Flávio Martins Bertin, que tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Só um minutinho, só abrindo aqui o voto, por favor. Ok. Cuida-se de prestação de contas de campanha de Silvio Moisés Negri, candidato a deputado federal, eleições gerais 2014. O candidato apresentou prestação de contas final, as folhas 09 e 47. A CCIA emitiu relatório preliminar para diligências, apontando irregularidades. Embora regularmente intimado, o candidato deixou o tempo transcorrer sem manifestação, conforme certidão. Em parecer conclusivo, a CCIA opina pela desaprovação das contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se opinando pela não prestação das contas. Em petição de folhas atravessada por novo patrono, sem que o anterior fosse desconstituído ou tivesse subestabelecido, o candidato apresentou justificativas que, visando evitar futura alegação de cerceamento do direito de defesa, foi determinado a sua juntada aos autos e apreciados. É o relatório, senhor presidente. Ouça, doutor Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Ratifico o parecer escrito. O parecer ratificado, a palavra volta a Vossa Excelência, doutor Flávio. Obrigado, senhor presidente. É o caso de desaprovação da contabilidade. De início, destaco que a petição juntada aos autos pouco ou quase nada esclarecem, posto que, além de não apresentar prestação de contas retificadoras, não está acompanhado de documentos que eventualmente pudessem esclarecer as irregularidades. Assim, dentre as irregularidades apontadas na manifestação da área técnica, merecem destaque as seguintes. 1. Ausência de assinatura em recibo eleitoral. Apesar da ausência de assinaturas no recibo eleitoral de final 10, folhas 35, foi acostado aos atos o termo de doação, de folhas 36, de bens estimáveis em dinheiro, santinhos de campanha, no valor de R$ 650. Cópia da nota fiscal número 3.160, que identificam o doador, de modo a impor apenas ressalvas na contabilidade. Nesse sentido, os julgados desta egrégia corte. Peço vênia para não ler, está à disposição de Vossas Excelências, é um aresto da lavra do Dr. Márcio Vidal, de 27/7/2010. A segunda inconsistência, inconsistências na identificação das doações recebidas, indiretas recebidas. Eu disponibilizo a Vossas Excelências um quadro onde relata todas essas inconsistências. Em manifestação, o candidato justificou-se com a alegação de que, abre aspas, no prefalado item 2, encontra-se materializado a origem e os doadores dos respectivos valores, recibos de doação abojado, as folhas 35, 36, 43, 44 e 47 dos autos, não havendo qualquer inconsistência que desaprovasse a prefalada prestação de contas, fecha aspas. A irregularidade não foi sanada. Os recibos encartados às folhas dos autos não identificam os doadores originários para as campanhas majoritárias. Assim, seguindo o novo posicionamento deste colegiado,
firmado por ocasião do julgamento do processo 817-64/2014, de que tal irregularidade é capaz não só de conduzir à desaprovação das contas, bem como a determinação da devolução dos valores não identificados, no caso em mesa. O candidato não esclareceu a origem dos recursos recebidos indiretamente no montante de R$ 1.584,50 centavos, que perfaz o percentual de, aproximadamente, 27,43% do valor arrecadado pela campanha. Logo, esta irregularidade impõe não só a desaprovação, como o candidato deverá devolver a quantia de R$ 1.584,50 centavos. Com essas breves considerações, julgo desaprovadas as contas de campanha de Silvio Moisés Negri, candidato ao cargo de deputado federal às eleições gerais de 2014. Determino que o candidato realize a transferência no prazo de até 5 dias, após o trânsito em julgado desta decisão, do valor de R$ 1.584,50 centavos, referente a recursos de origem não identificados recebidos indiretamente aos cofres do Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 29, parágrafo 1º da Resolução 23.406 de 2014, devendo o candidato apresentar, no mesmo prazo, para o recolhimento, o respectivo comprovante de transferência. Encaminhe-se cópia integral dos autos ao Ministério Público Eleitoral nos termos do artigo 59 da Resolução do TSE 23.406. Considerando a constituição de novo patrono nesses autos, sem que houvesse a comprovação de comunicação ao anteriormente constituído, tampouco sem se tem notícia de renúncia ou subestabelecimento, determina a extração de cópia integral dos presentes autos e remessa à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, para que a mesma, se entender conveniente, avalie se houve violação ao artigo 11 do Código de Ética e Disciplina da OAB. É como voto, senhor presidente. Como voto, doutor Ricardo. Doutora Vanessa. Acompanhe o relator. Doutor Rodrigo. De acordo com o eminente relator. Doutor Marcos Faleiro. Senhor presidente, acompanho o relator. Desembargadora Maria Aparecida. Com o relator. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Silvio Moisés Negri nos termos do voto do doutor relator, em dissonância com o parecer ministerial. Em votação 2.6, autuado sobre o número 13.286 de 2014, consulta, realização de concurso público e nomeação de candidatos em período eleitoral, Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande. Consulente, Eduardo Abelaira Visotto. O relator, doutor Ricardo Gomes de Almeida, que tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de expediente autuado na classe processual consulta, em que Eduardo Abelaira Visotto, diretor-presidente do DAI Várzea Grande, solicita orientações desse tribunal para a realização de concurso público em setembro deste ano, com a posterior nomeação ainda em 2016 dos eventuais candidatos aprovados. Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo não conhecimento da presente consulta. É o relatório, senhor presidente. Ouça, doutora Procuradoria. Obrigado, senhor presidente, pelo não conhecimento. A palavra vota a sua. Senhor presidente, se me permite, eu vou resumir o voto. É caso corriqueiro aqui nesse tribunal. Seja à vontade. É o caso de não conhecimento da consulta, porque trata-se, na verdade, de situação concreta, onde é vedado a apreciação da Justiça Eleitoral. E também, então, portanto, eu não estou conhecendo da consulta por esse motivo e também pelo fato, que talvez até agora melhor esclarecendo a situação, também porque o diretor-presidente de Departamento de Água e Esgoto não é autoridade pública legitimada à propositura de consulta. Então, por esses dois fundamentos, eu estou não conhecendo da consulta, senhor presidente. Algum voto divergente? Não. Então, o tribunal, por unanimidade, não conheceu da consulta nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Agora, a matéria administrativa da minha relatoria. Trata-se do processo 15.969, processo administrativo, proposta de divisão de competências, período eleitoral, 36ª e 43ª zona eleitorais, declaração de impedimento, Sorriso. Requerentes, Jacob Sauer, juiz eleitoral da 43ª zona eleitoral, e Anderson Candioto, juiz eleitoral da 36ª eleitoral. Como disse, está na minha relatoria.
Cuida-se de proposta de divisão de competências no período eleitoral, abrangendo as zonas eleitorais de Sorriso, Mato Grosso, firmada pelo Dr. Jacob Sauer, juiz de direito da 43ª Zona Eleitoral, e pelo Dr. Anderson Candiotto, juiz da 36ª Zona Eleitoral. De acordo com o ofício número tal, protocolizado nesse tribunal na data de 15/7, infere-se que o Dr. Anderson Candiotto tem parentesco em terceiro grau com Ederson Dal Molim, atual vice-prefeito de Sorriso e pretenso candidato nas eleições vindouras. Assim, no intuito de se evitar questionamento à lisura do processo eleitoral que se avizinha, manifestou o Dr. Anderson Candiotto, desde logo, que se absterá de atuar em um processo no qual figure como candidato ou interessado seu parente acima nominado. Neste contexto, propõe os juízes eleitorais a seguinte divisão. Então, tem uma divisão que eles fizeram aqui, eu vou poupar a leitura, porque é matéria enfadonha. Invocado os termos do artigo 22, caput do regimento interno, a presidência encaminhou o feito à corregedoria para apreciação. Nesses pares, inicialmente destaca-se que o próprio juiz eleitoral da 36ª Zona Eleitoral, Dr. Anderson Candiotto, informa que guarda parentesco em terceiro grau com o parentesco candidato. Acerca do tema, eu consignei a regra do Código Eleitoral, que diz que não poderão servir como juiz dos tribunais eleitorais ou como juiz eleitoral o cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o segundo grau de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. Nessa mesma linha são as normas específicas das eleições, tal como aqui disciplina o calendário eleitoral, que é a resolução TSE 23.450/2015, a que dispõe sobre a escolha e o registro dos candidatos, a resolução TSE 23.455, e aquela relativa às representações, reclamações e pedidos de direito, que é a resolução TSE 23.462/2005. Portanto, em sendo de terceiro grau parentesco em análise, não se torna necessário o afastamento do magistrado em todos os feitos eleitorais de sua competência. Mesmo assim, ainda que o Dr. Anderson Candiotto sinta-se impedido ou suspeito para atuar, por certo, tal restrição se daria apenas em relação aos processos em que seu parente for parte, desde a homologação da respectiva convenção partidária até a diplomação, e somente nos feitos decorrentes do processo eleitoral. Trago aqui a colação um caso semelhante que, por coincidência, foi lá em Sorriso mesmo, na 43ª Zona. E o tribunal entendeu que não teria problema nenhum que a juíza de antanho, que no caso era a doutora Débora Roberto Paim Caldas, se desse por suspeito no caso dos processos do seu marido, porventura viesse à sua mesa. E, no mesmo sentido, eu também trouxe precedentes do TSE, que estão aqui, vou poupar da leitura. Ademais, a proposta apresentada, salvo melhor entendimento, interfere na divisão não só das competências relativas às eleições, mas também na divisão da circunscrição territorial dos municípios que compõem as duas zonas eleitorais envolvidas, o que revela a temerária medida pretendida pelos signatários. Há de se consignar por derradeiro elogios à atitude do Dr. Anderson Candiotto, que antes mesmo de aguardar a confirmação da candidatura de seu parente, já adotou providência no sentido de alertar este tribunal, tudo no intuito de se evitar possíveis questionamentos quanto à lisura do processo eleitoral que se avizinha. Por todo o exposto, voto pela rejeição da proposta apresentada pelos magistrados eleitorais de Sorriso, destacando que, caso o juiz da 36ª Zona Eleitoral sinta-se impedido ou suspeito de atuar, que o faça no caso concreto, ou seja, nos feitos eleitorais em que figure como parte interessado seu parente. É como voto. Se for aprovado, vamos expedir resolução competente. Senhor presidente, só fiquei com uma dúvida só, na prática, nesse caso. Caso o magistrado, nesse caso aqui, o magistrado ele deverá se dar por suspeito? Se aparecer o caso do tio eu acho dele. Que fica porque ele já por antecipou suspeito, porque impedimento não há. Se ele se sentir mal em razão de foro íntimo, que é o que aconteceu, ele, se aparecer um processo da coligação do tio dele, ele vai se dar por suspeito. Entendi. E aí fica agora impositivo para ele. Vai para o outro. Está na lei, nisso aqui é de uma obviedade ulular, o tribunal não está a afastar a suspeição de que ele mesmo, né? Não, pelo contrário. Tá. Nós estamos aqui chovendo no molhado. Só está sinalizando de que forma ele deve declarar isso aqui naturalmente vai servir para ele se sair algum fuxico. Sim. Ele deveria ter se afastado e tal. Aí ele vai dizer, não, eu, a tempo e modo devidos, comuniquei à corte, e a corte entendeu
que eu deveria ficar e deu o caminhamento. Só naquele caso específico. Só no Uma caso. prevenção, na verdade, né, desembargador? Hein? Uma espécie de prevenção E para se o ele. tio dele não passar? Claro, Não é? pode nem se efetivar. com Então eu possibilidade. pergunto se há algum voto divergente. Não, de acordo, excelência. O Tribunal, por unanimidade, rejeitou a proposta de divisão de competência apresentada pelos juízes da 36ª e 43ª Zonas Eleitorais. Terminamos, então, as matérias postas à discussão e libero a palavra para quem dela quiser fazer uso. Não havendo quem quer se manifestar, dou por encerrada essa sessão, agradecendo a todos e pedindo a Deus que tenhamos um dia proveitoso.